A maternidade é linda, mas também pode ser cansativa, solitária e emocionalmente pesada. Mas muitas mulheres se sentem culpadas por admitir isso. Hoje vamos falar sobre saúde mental materna, sem filtros, sem julgamentos e sem romantização. O Café da Tarde está no ar. Quando uma mãe adoece emocionalmente, toda a família sente. Mas quando ela é acolhida, ela é ouvida, toda a família floresce. Maio é conhecido como Maio Laranja, mas também é conhecido como Maio Furta-Cor, além de ser o mês das mães. E esse tema Furta-Cor trata sobre a saúde mental materna, e é sobre isso que nós vamos falar. Para isso, eu recebo a psicóloga Juliana Lima e a enfermeira obstetra Denile Oliveira. Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, tá? Que bom. Abordando esse tema tão importante. Verdade. E eu não sabia que maio também agora é Furta-Cor, né? Para falar de saúde mental materna. Sim. Né? Interessante. É um tema que vem crescendo bastante, né? Devido à necessidade, né? Já que a gente percebe esse adoecimento, né? Que às vezes já acontecia, mas não era tão falado e abordado, né? E tem como principal foco justamente visualizar essa saúde mental materna. Que é tão importante, né? Para quem é mãe sabe disso. Juliana, eu começo com você esse bate-papo, né? Por que tantas mães adoecem emocionalmente depois da maternidade? E é uma pergunta que tem muitas respostas, porque cada mulher vai ter a sua história de vida e vai adoecer em decorrência dessa história de vida, das suas relações, mas de um modo geral é quando a pessoa se sente sozinha, sem uma rede de apoio adequada, sem os cuidados necessários, quer dar conta de tudo, porque existem muitas mistificações em cima do papel materno. Sim. E acaba se sobrecarregando demais, né? Fora as questões hormonais, que nosso puerpério mexe muito com a gente, de todas as instâncias, em todas as dimensões, né? Então, cada mãe vai adoecer em decorrência da sua história de vida, de como está a sua saúde integralmente e qual o apoio que essa mulher recebe, que cuidados ela tem, ela silencia essas dores, o que ela faz com as dores, né? Sim, interessante. Aí uma outra pergunta, né, já sobre esse gancho aí. Existe uma romantização da maternidade na sociedade? Muitas mistificações, muitas romantizações no papel, né? Como se as mães nós mães, que todos nós que estamos aqui, todas nós somos mães, né? E como se fossem mães perfeitas, pessoas perfeitas que não erram. Super isso gera super mães, super mulheres, né? Esquecendo que antes de ter uma mãe tem um ser humano. Sim. E não é um robô, é uma mulher. Ser humano, tem uma mulher, né? Com diversos papéis sociais que ela também pode compor, né? É verdade. Denile, vamos lá. E quanto à ausência da rede de apoio, ela impacta a saúde mental dessa mãe? Na maternidade, essa mulher ela acaba passando por diversas mudanças, né? Sejam elas psicológicas, físicas e hormonais, né? A literatura diz que é o principal momento, um dos momentos mais importantes e que principalmente biologicamente a gente vai ter alterações. Sim. Passar por esse processo sozinho torna tudo mais difícil, né? Porque a gente acaba tendo uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga materna, aumenta as chances dessa mulher vir a evoluir com ansiedade e posteriormente com doenças psíquicas, né? Se de fato não enxergado. Entendi. E a sobrecarga emocional, ela tem relação com questões sociais e financeiras? Totalmente, né? Além de nós passarmos por essas mudanças, né? Estamos assumindo um papel que é novo, né? Porque nós não nascemos sabendo ser mãe. Então, não tem um manual exatamente. Padrão, né? Então, apesar de, desculpa te interromper, até quem tem mais de um filho, cada filho eu ouço muito, cada filho é único, cada gestação, cada criação é muito única. Totalmente. Né? Então a gente vai estar aprendendo. E exercer esse papel, né, passar por esse papel sozinha, você aumenta muito as chances devido você vai ter uma sobrecarga no sentido que muitas vezes você precisa assumir dupla jornada,
né, de trabalho, porque você não tem uma rede de apoio, às vezes você precisa entrar com essa parte financeira, uma dupla jornada emocional, porque você vai ter que lidar com esse processo todo sozinho, né, entre outras situações que fazem com que essa mulher, muitas vezes ela não consiga enxergar a necessidade que ela tem de não maternar sozinha. Não necessariamente você precisa passar por esse momento sozinha, né, então é de extrema importância ela ter essa rede de apoio, que muitas vezes é enxergar, né, o momento delicado que essa mulher vem passando. Exato. E falando em sozinha, né, mãe solo, como a realidade da mãe solo influencia nesse adoecimento? Então, como eu falei anteriormente, né, imagina você ter que passar por algo que é novo e assustador, né, porque não vem um manual, né, de maneira sozinha. Então, além você vai ter uma insegurança, né, profissional muitas vezes, financeira, né, você vai ter que emocionalmente lidar com tudo aquilo sozinha. Então, a mãe solo, ela tem maior chance de vir a evoluir com essas doenças psíquicas, né? Ela precisa ser melhor visualizada, porque ela acaba assumindo tantos papéis que ela acaba esquecendo de olhar para si, né, e entender que ela, antes de ser mãe, ela é mulher. E como mulher, ela necessita de cuidado. Será que de repente, porque o nome já fala, mãe solo, a maioria não tem nem a rede de apoio da própria família. Será que falta políticas públicas para esse perfil de mãe? Totalmente, né? Tanto que o Maio Furtacô, ele visa isso, né? Promover políticas públicas de saúde que visualizem e preparem esses profissionais para saberem identificar, né? Quando a mulher chega para mim enquanto profissional lá no meu atendimento, eu não posso fixar o meu olhar apenas num filho. Eu preciso centralizar novamente esse cuidado na mãe. Porque uma mãe adoecida, ela não consegue fazer esse cuidado. Então, eu preciso entender que ela está passando também por um processo difícil e visualizar. Mas e aí, como é que você está hoje? Você quanto mãe, né? Porque muitas vezes, quando ela vem procurar um profissional de saúde, só visualizam o bebê, né? E você se torna mãe e acaba deixando de ser mulher, a mulher que também necessita de cuidado, né? Então, essas políticas públicas, elas visam exatamente isso, né? Capacitar profissionais para ter esse olhar mais delicado e humanizado, voltado para essa área tão delicada, né? E que a gente vê que é muito mais frequente do que a gente imagina. E é o velho ditado, né? Para eu estar bem, para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem comigo. Sim. Então, para eu cuidar de uma criança, eu preciso estar bem como mulher, como mãe, para que eu possa acolher também e cuidar, né? Me sentir preparada para aquilo. Juliana, falando, né, em cansaço, saúde, como diferenciar o cansaço normal do sofrimento emocional? É normal a gente se sentir cansada quando a gente é mãe, até porque às vezes a gente também tem outras tarefas cansada, né? que se agregam, né? E aí oscila, que a gente descansa, repousa e fica tudo bem depois. Mas o sofrimento psíquico, ele é persistente. Ele é aquela mulher que vai querendo se isolar a cada dia, vai repetindo aquele comportamento, vai tendo alterações no apetite, no sono, na irritabilidade, no humor. Né? E aí vai apresentando-se dia após dia. O cansado, quem não fica cansado em alguma vez? Porque assim, requer muito de nós ser mãe, né? E como eu falei, muitas vezes a gente tem muitos papéis associados, né? Então o adoecimento, ele é diferente porque ele vai ser consecutivo. A pessoa vai cada vez mais ficando ali, né, no estado, vai se isolando, vai ficando mais triste, uma tristeza recorrente, uma alteração de apetite recorrente, uma alteração no sono que é recorrente, né? Então, nesse sentido, vai se repetindo aquele comportamento, né? E o cansaço oscila. O cansaço, quando a gente está cansado, quando descansa, fica bem de novo, né? A questão emocional, não, ela precisa ser vista, tratada, acolhida e validada, né? Validada. Até por quem sente, né? Precisa entender para você assumir isso e buscar ajuda. É porque às vezes o próprio reconhecimento disso é difícil. Não, eu não adoeço emocionalmente, não. Meu estado emocional, ele tá ótimo. Eu costumo dizer que quem mais fala isso, mais precisa desses cuidados. Que a pessoa acaba indo para um momento de negação, né? Sim. Uma questão de negação. Entendi. E o sentimento de culpa materna? Ele é mais comum do que imaginamos?
muito mais comum do que a gente imagina. E tem até uma frase bem pesada que é: quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Olha só, já tinha esse peso social, né? Mas eu acho que também está muito nisso de esperarem uma mãe perfeita, uma mulher perfeita que vai dar conta de tudo, que vai saber tudo. Às vezes meu filho olha para mim e diz assim: mamãe, me fala tal coisa, porque você sabe tudo. Aí eu digo: da onde que tu tiraste que eu sei tudo? O meu fez, mãe, tal coisa assim. Eu falei: bora viver direitinho ali. Mas você não sabe de tudo. Ele diz assim que ele ainda é criança e as crianças costumam ver as mães como exatamente a super heroína, a pessoa que sabe tudo, e depois vai desmistificando, entrando ali na adolescência, vai vendo quem somos nós realmente. Eu acho fantástico isso, né? Às vezes ele fala alguma coisa: mamãe, você é super linda, minha princesa, minha rainha. Oh, meu Deus. Né? Você sabe tudo, você é muito inteligente, né? E assim, a gente está falando de um recorte de brincadeira de uma criança falando para sua mãe, mas socialmente é esperado isso. Você vê a propaganda de Dia das Mães, altamente ali mobilizadoras, a gente se emociona de ver, né? Então tem sim essa mistificação social em cima do papel materno, né? Entendi. E a gente não pode esquecer que a gente é humana antes de ser mãe. Eu costumo achar que essa cobrança que a sociedade tem, ela ajuda nesse adoecimento. Sim. Né? Porque eu entendo que ao me tornar mãe, eu preciso ser aquele ser sublime, que me é passado o tempo todo que eu vou ser. Só que quando eu me deparo com a realidade, que hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansada, hoje eu estou triste, dizer isso em voz alta é como se eu estivesse atestando um fracasso. Sim. Então, toda a sociedade, dessa maneira como ela impõe de que a mãe é perfeita, isso ajuda, né, com que essas mulheres tenham essa certa dificuldade de pedir ajuda. É verdade, bem colocado também isso. Juliana, muitas mães se sentem sozinhas, mesmo estando rodeadas de pessoas. Sim, pode acontecer, porque não necessariamente se eu tô perto de alguém, eu tô de verdade. Porque às vezes a gente está rodeado de pessoas e a gente se sente sozinho, né? Então, qual é o apoio que esse sistema familiar está dando para essa mulher? Essa rede de apoio tem cuidado, tem olhado de verdade para ela? Porque, por exemplo, quando nasce um bebê, todas as atenções vão para onde? Eu, quando tive o Bernardo, eu fiquei extremamente excluída ali. Só quem cuidava de mim era o meu esposo, o resto, todo mundo estava em cima dele, não perguntava se eu estava com sede, né? Há um esquecimento, né? Da mulher que tá ali, que é um ser humano. Né? A novidade, né? Bebezinho. Dá uma super ênfase e a mulher fica onde? Né? E às vezes ela vai passando os dias e vai engolindo essa solidão, esse sentimento, essa melancolia, porque é tudo novo, né? Quando a gente tá gestante, a gente fica ali naquela fantasia, como é que vai ser o bebê? Mas quando nasce, tudo é diferente, né? E a gente vai, como você falou, né? A gente vai aprendendo. Ninguém nasce mãe pronta. A gente vai aprendendo com vários elementos atravessadores, inclusive da nossa transgeracionalidade. Como é que era a nossa relação com a nossa avó, com as nossas avós, como era a nossa relação com a nossa mãe. Todos esses fatores, como é a nossa relação com as mães de um modo geral na sociedade, todos esses elementos influenciam o nosso maternar. É verdade. Né? Desde lá do nosso tataravós. Né? Vem a nossa história de vida, né? Denile, muitas mulheres deixam de cuidar da própria saúde para cuidar da família? Sim, e é muito comum, né? Mais comum do que a gente costuma, né, reconhecer, né? A mãe, ao se tornar mãe, ela vem com essa culpa que nasce junto com a gente, e adoecer é algo que não é permitido, né? Cansar, principalmente. Então, em sua maioria, tem essa certa dificuldade de reconhecer a necessidade do cuidado, né? A necessidade de ser vista e também a necessidade de pedir ajuda. Né? Há essa dificuldade. Então, muitas mulheres negligenciam, né, sua saúde mental, sua saúde física, né? E acaba que torna um agravante maior, né, toda essa situação, por elas negligenciarem. Entendi. E assim, você é enfermeira já atuante, tem experiência na área. Quais situações tu mais observa em mães emocionalmente sobrecarregadas? Ansiedade. Né, a gente percebe que elas se tornam muito ansiosas, emocionalmente elas acabam evoluindo com uma sobrecarga, né, emocional, dificuldade de pedir ajuda, né? Quando a gente inicia esse processo de concepção, né, a gente tem um aumento de hormônios muito grande, que ao nascer o bebê é uma queda muito brusca.
Ninguém te avisa que isso vai acontecer com o teu corpo, né? Então, um dia eu estou aqui gestando, eu estou feliz, no outro dia meu filho nasceu, eu tive uma queda brusca de hormônio e eu estou triste. Mas por que eu estou triste? Eu esperei tanto por esse momento, né? Eu esperei tanto por ver o meu filho, né? E você começa a sentir culpa, né? Porque eu sou uma mamãe. Eu não amo o meu Exatamente, filho. eu sou uma mamãe. Eu lembro uma coisa que marcou muito o meu puerpério, foi um dia que eu estava exausta, no meio da madrugada, amamentando, e eu comecei a chorar. E eu não consegui controlar o choro. E eu fiz uma oração, eu disse, Deus, não me castigue, eu amo ela, eu só estou cansada. E isso marcou muito, eu nunca esqueci desse momento. Porque eu tinha dificuldade de falar pro meu marido, eu tinha dificuldade de falar pra minha mãe, mãe, eu tô cansada, eu tô exausta, tudo é novo. Amamentar é difícil. A sociedade impõe que gestar é fácil, que amamentar é fácil, e não é. Não né? é. Você se depara com uma situação difícil. É dolorido, sangra. É uma adaptação tanto para criança quanto para mãe, Exatamente. porque a criança está aprendendo a fazer aquela sucção e a mãe está tendo aquele a sua mama ali para alimentar a criança e sangra, fere, dói, e ela aguenta porque é um processo de adaptação. Então a amamentação, ela realmente não é fácil. Eu costumo falar, principalmente no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho eu falo para elas, calma, respira, tá tudo bem. Ninguém nasce sabendo amamentar e o seu bebê também tá num processo de aprendizado, né? Porque elas acham que se a vizinha conseguiu, né, que se a minha colega conseguiu, eu sou menos mãe porque eu não tô conseguindo alimentar o meu filho. E eu falo, olha, amamentar é mais difícil do que parir, porque o amamentar ele é constante. O parir é um momento, passou, acabou. Faz ser cesárea, faz ser um parto normal, mas amamentar não. Né? Então, a gente precisa apoiar essas mulheres para elas entenderem que aquele processo é um processo difícil mesmo, né? Mas que com uma rede de apoio, com pessoas ali te orientando, te ajudando, dá certo. Esse acolhimento ele é muito importante. Eu acho que a gente precisa parar de ter essa perfeição, esse estereótipo, porque o parto normal é o melhor. Sim. Porque a amamentação é fácil. E não é. Por exemplo, a recuperação do parto normal pode ser melhor para algumas, para outras não. Exatamente. Eu queria ter tido parto normal, não consegui. Tá tudo bem? Não tive passagem. Exatamente. Aí o meu médico falou, eu falei assim, doutor, só faz parto normal, porque tem médico que não faz parto normal, né? Aí ele, não. Aí eu faço parto ideal. Aí eu já gostei, né? Aí ele porque muitas vezes a mãe quer o parto normal, mas ela não tem como e coloca o bebê em sofrimento, ou até mesmo ela. E às vezes tem mãe que quer cesárea, mas tem parto normal. Então eu faço o parto ideal para a mamãe e o bebê. Aí perfeito, obrigada pelas mãos certas. E é muito importante trabalhar isso. A política pública de saúde ela é voltada justamente para você tentar preparar e construir isso durante o pré-natal. Essa mulher ela entender que vai ter situações que vão frustrar. Que aquela imagem de um parto perfeito, uma amamentação perfeita, um maternar perfeito, ele não existe. Ele é o maternar perfeito para você. Da sua maneira, da maneira que você vai aprendendo. Mas a gente precisa abordar essa questão psicológica desde lá do início. Desde a concepção até o parir, depois o puerpério, para que não evolua, né? Exato. E falando em questão psicológica, Juliana, o que é a depressão pós-parto? A depressão pós-parto é um transtorno de humor. E mulheres que já tiveram depressão no decorrer da sua vida, elas têm uma tendência maior a ter no puerpério, né? E pode ocorrer de 3 a 6 meses após o parto. E tem alguns autores que falam que até 3 anos depois. Sério? 3 anos depois. Eu achei que era só logo após ali o parto. E tem a ver com isolamento social, com alteração de apetite, alteração de sono, drásticas alterações de humor, choro constante, sensação de que não vai dar conta, sensação de inutilidade, né? É uma depressão voltada para esse momento do puerpério. Então, esses aí seriam os sinais que merecem atenção. Merecem atenção. Porque começa com baby blues, que era o blues puerperal antes, aí tem a depressão pós-parto e tem a psicose pós-parto. Então, quando começar ali, aquela mulher fica estranha, porque a gente fica estranha de um modo geral no pós-parto, né? Mas se isso é frequente, se existe uma oscilação de humor frequente e alterações dessas que eu falei agora há pouco, né? A mulher quer se isolar, às vezes faz evitação de estar com o bebê, e que gera muita culpa, que eu já atendi mulheres com depressão pós-parto,
né? Porque ela diz assim, não é falta de amor. É realmente, e a indicação é que elas não fiquem realmente próximas até ter uma melhora e poder o bebê voltar para aquele colo, né? Então, assim, é muito importante que se olhe, é mais comum do que as pessoas possam imaginar esse sofrimento, e é algo que gera muita culpa, porque às vezes a mãe pensa que não ama o bebê. E não é sobre não amor, às vezes até pelas questões hormonais alteradas. Ou se ela já tem um histórico de depressão pós-parto, o risco dela ter de novo no pós-parto, né? No decorrer da sua vida no pós-parto, ele é mais agravado. Entendi. Né? Essa questão do parceiro também, da ausência, no caso, do parceiro nesse suporte, nessa rede de apoio, também contribui para isso? É um dos fatores que pode causar, né? Mas não é o fator exclusivo. Sim. Mas é óbvio que se a gente tiver alguém do lado que tá ali fazendo seu papel de verdade, tudo vai ser diferente. Exato. Né? E, Ju, e a ansiedade materna, ela pode afetar a rotina e os relacionamentos? Pode. A gente tem 2 tipos básicos de ansiedade. A ansiedade existencial, que é aquela que nos move, é aquela que faz a gente estar aqui hoje. Por exemplo, eu tive uma ansiedade boa para estar aqui com vocês hoje de novo. Sim. Né? Ela move. E a ansiedade neurótica, ela costuma paralisar a nossa vida. E aí vem banhada de angústia, vem banhada de desespero, vem banhada de eu não consigo, né? E ela aprisiona a gente de alguma forma, ela é paralisante. A ansiedade existencial, ela é até bem-vinda, ela é muito importante, porque nos move a buscarmos os nossos projetos, os nossos planos, né? Movimenta alguma coisa dentro e fora de nós. Verdade. A ansiedade neurótica é aquela que paralisa e sim, pode afetar as nossas relações, né? Entendi. Denile, o que é que mais falta hoje para proteger emocionalmente as mães? Além da rede de apoio, que é de extrema necessidade, né? Uma família que acolha sem julgamento, um marido que esteja presente, né? Às vezes uma amiga, porque a maternidade ela é muito solitária, né? A gente se vê um dia rodeado de amigas e no outro eu me tornei mãe, eu olho pro lado, cadê as minhas amigas? Estão vivendo muitas das vezes outros momentos da vida, né? Então ela se torna solitária. E além dessa rede de apoio, a gente precisa de ter profissionais capacitados para conseguir, né? Identificar, orientar, né? Essa mulher, acolher, né? Eu acredito que o acolhimento ele é necessário demais, né? Para que ela entenda que é um processo que está acontecendo com ela e que não torna ela uma pessoa pior, uma mãe pior. E que naturalmente, se tratada e cuidada, ela vai conseguir êxito, vai conseguir ter um maternar mais saudável. Muitas mulheres têm vergonha de admitir que não estão bem. Sim, até mesmo porque você está testando culpa, né? Você está testando fracasso. Como que eu cresci? Antigamente a gente não abordava a saúde mental. Então eu cresci vendo minha mãe forte, minha mãe não ser uma pessoa segura. Dando conta de tudo. Dando conta de tudo e eu não tô dando conta de tudo. Eu sou um fracasso, né? O que é que eu vou pensar? Toda a minha vizinha dá conta, a minha mãe deu conta, mas eu não tô dando conta. Se eu pedir ajuda, eu vou atestando que eu tô sendo um fracasso como mãe. E tudo aquilo que me foi dito de que ser mãe é algo maravilhoso, sublime, acaba impactando nisso, né? De eu achar que pedir ajuda vai me tornar uma pessoa pior, uma mãe pior. Perfeito. Juliana, o dar conta de tudo. Existe uma pressa, como a gente já falou aqui, sobre isso, né? Que a mãe tem que dar conta de tudo. Como lidar com isso? A gente não vai dar conta de tudo. Acolher tá a nossa exatamente, tá tudo bem. E acolher, eu acho que a nossa humanidade é um ponto principal nisso tudo. Saber que a gente vai ter limitações, saber que em algum momento a gente vai estar num lugar de não saber. E tá tudo certo, eu posso pedir ajuda, eu posso, né, fazer esse movimento de autocuidado que é tão importante, né? É muito importante buscar, por exemplo, uma psicoterapia, né? Que ainda há essa mistificação em cima da psicoterapia. Só quem procura são pessoas, pejorativamente falando aqui, né? Pessoas loucas, né? E que na verdade não, né? Tem até uma frase que diz: todos nós deveríamos fazer psicoterapia. Verdade. Isso não nos deixa menor do que ninguém. Pelo contrário, é uma atitude extremamente corajosa. Porque não é fácil abrir o baú interno. Muitas vezes não vai ser fácil, né? Mas é essencial. Com certeza. E como as redes sociais, elas impactam emocionalmente essas mães? Se você tiver uma tendência a comparações,
aí vai ficar um pouquinho mais delicado. Porque nas redes sociais tudo é uma vida perfeita. Né? Como eu falei no outro programa, né? Já acordaram, já meditaram, já tomaram suco detox, né? Quem faz isso, eu até admiro, assim. Não me comparo, mas até admiro. Também não. Né? Pode ficar, acordar 5 horas Então, da manhã. assim, às vezes, se você já tiver uma baixa autoestima materna, digamos assim, você vai lá, aí a outra já deu conta de tudo, já tá todo mundo alinhado, tomado banho, indo pra escola, voltando, aquele sorrisão no rosto, né? Você pode se comparar e aí você vai entrar num lugar que não é bacana. Esse de comparar nunca é bacana, porque você acaba esquecendo da tua realidade. Sim. E do teu potencial também, né? Eu estava estudando psicologia positiva, psicologia mais da parentalidade, aí eu, como sou terapeuta sistêmica familiar, eu parei um pouco, sabe? Eu disse, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar quando cada família vier no meu consultório e ver qual é a necessidade de cada uma. Porque eu tava nesse negócio de querer colocar todo mundo enquadrado, sabe? Todo mundo tem que seguir esses passos aqui, eu não posso fazer isso. Como uma boa terapeuta sistêmica, eu preciso entender quais as necessidades das pessoas que me procuram. Porque a necessidade tua é uma, da tua família, a minha é outra, a sua é outra. Então eu preciso singularizar essas famílias que me procuram, né? Aí eu disse, não vou mais ler isso daqui, não. É muito importante, é importantíssimo, mas tem coisas que não vão conseguir ser enquadradas até pelo nosso histórico de vida, né? Exatamente. E aí, Ju, como acolher essa mãe sem julgamentos? Olhar para ela, olhar para nós, telespectadores, com um olhar de humanidade. Nós não somos robôs, sabe, né? Aquele negócio todo que a gente já falou hoje. Olhar voltado para que nós somos humanas primeiro e a gente vai errar, a gente vai gritar, a gente vai se desesperar, a gente vai para um lugar de não saber, né? E logo depois a gente pode ir atrás e saber e ficar nesse movimento pendular. Né? Então, acho que lançar o olhar para a mãe, desmistificando esse negócio, toda mãe é rainha, toda mãe ela é um ser sublime o tempo todo, eu acho a maternidade sensacional. Mas nem todas as mulheres acham, e tá tudo certo também. Sim. Nem todo mundo nasceu para ser mãe. E tá né? tudo bem. Tem também uma grande mistificação em cima disso. Parece que toda mulher precisa ser mãe, tem que ser. Eu acho que quando vai para o tem que ser, a gente perde a essência da coisa. A gente perde a singularidade. Eu acho que a gente precisa perguntar pra gente antes. Eu quero a maternidade? Ela faz sentido pra mim? É porque todas as pessoas estão dizendo. Meu filho tinha uma cobrança grande, que queria ter um irmão, que queria ter um irmão, queria um irmão. Aí eu disse um dia pra ele, eu não quero engravidar de novo. Eu amo ser sua mãe, mas eu não quero ter outro bebê da minha barriga. E nós estamos ali no processo de gestação, mas a gente quer adotar uma criança, né? Então eu vou ser mãe por outros caminhos, porque eu decidi que pela minha barriga eu não quero. E foi tão libertador dizer isso pra ele, foi tão honesto. Aí nesse dia ele parou. Pronto. Aí ele diz assim, mamãe, a gente vai ter a Maria Flor, mas a gente vai adotar ela, né? A gente vai adotar. A gente vai adotar a Maria Flor. Daqui da barriga da mamãe ela não vai sair. E foi tão libertador poder dizer isso pra ele, mas eu não tava dizendo só pra ele. Eu tava dizendo pra mim também. Exatamente. Né? Foi muito libertador esse dia. Que bom. Denile, e o que é a rede de apoio na prática? A rede de apoio, ela envolve, né, a família, né, ela envolve o marido, ela envolve, às vezes, uma irmã, uma vizinha, porque, assim, oferecer cuidado, você não precisa necessariamente trazer algo imenso. Às vezes o cuidado é, eu vou ficar com teu bebê para te tomar um banho, relaxar um pouco, porque a mãe toma um banho corrido, né? E às vezes, exatamente, a tua maneira de oferecer cuidado é exatamente dizer, eu estou aqui. Então, ela necessariamente precisa, né, de ter alguém em quem ela confie para dizer assim, eu preciso desse banho. Então, eu preciso descansar, né? E também a gente pode englobar como rede de apoio os profissionais de saúde, né? Que é onde eles fazem esse atendimento e eles precisam enxergar, precisa focar também no pré-natal psicológico, que muitas pessoas não falam, né? Desde desse preparo, entender, eu consegui enxergar que essas mulheres precisam de um pouco mais de atenção, né? Que às vezes elas não estão bem, né? E poder, às vezes, encaminhar para um profissional mais especializado para tentar, né, mudar aquele cenário. Perfeito. E para finalizar, né, qual a importância de pedir ajuda e como essa família e o parceiro eles podem ajudar emocionalmente essa mulher? É de extrema importância, né? Eu acho que o puerpério, ele é algo muito avassalador.
e se permitisse enxergar do avesso, porque para mim não tem melhor definição do puerpério do que dizer que a gente está do avesso, assim, é algo muito grande e tá tudo bem, né? Eu acho que é uma dualidade que a gente precisa entender entre eu sou mãe, mas eu também sou mulher, né? E ter um parceiro presente, né, que diga não só estar ali como uma figura, né, mas estar presente no sentido emocional, né, no sentido de apoiar sem julgar, né, porque o julgamento ele está muito presente na nossa sociedade, né, e ele acaba diminuindo, né, ele acaba complicando as situações dessas mulheres e fazendo com que elas muitas das vezes não procurem a ajuda necessária. Ter uma família que acolha, uma família que oriente, né, saber entender que a experiência da minha mãe não necessariamente precisa ser a minha experiência, né, minha mãe amamentou, ok, ótimo, se eu não conseguir, por algum motivo, tá tudo bem, eu vou sempre entender que o que eu faço como mãe sempre é o melhor para meu filho, porque a gente sabe o que é melhor, é instintivo, né? E eu não preciso muitas vezes da experiência da minha mãe, da minha amiga, eu preciso ter as minhas próprias experiências e criar a minha história, né? E isso é muito importante. Perfeito. Que pena que chegou ao fim o nosso bate-papo, uma delícia e assim, muito importante falar sobre saúde mental materna. E a gente vê que é um tema que ele é pouco abordado, mas é muito necessário. Agradeço novamente a tua participação, Juliana, como sempre, muito importante. Denile, foi uma honra também ter você aqui com a gente, compartilhando essa experiência, esse conhecimento. Muito obrigada, meninas. Obrigada. E para você aí de casa, se ficou alguma dúvida, já manda uma mensagem para a gente no direct, ou então um comentário no nosso canal no YouTube, mas participe. Ficou alguma dúvida, já sabe, procura a Juliana, psicóloga, ou a Denile, enfermeira, que já aparece aqui o Instagram dela, e já segue também, para tirar as dúvidas. E não deixa de seguir o meu, é claro. Gente, vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. E já estamos de volta, porque olha, é o horário do nosso cafezinho. E se o seu não está pronto, aproveita para fazer, porque dá tempo, viu? Porque o nosso quadro Pode Empreender só está começando e ela já está aqui. Bem-vinda, Leide de Paula, para mais um sábado de muito aprendizado com você. Um sábado de Pode Empreender, sim. É verdade. Boa tarde, Ana Paula. E o tema do programa de hoje é do caos ao crescimento. Como organizar um negócio de forma estratégica, porque a estratégia é o teu sobrenome, né, Leide? É o meu sobrenome, organizar negócios estratégicos. Então vamos lá, muitos empreendedores trabalham o dia inteiro, né? A gente sabe disso e ainda sentem assim que o negócio deles não cresce. Por que que isso acontece, Leide? O caos, né, Ana Paula? É assim, quando não tem direcionamento, não tem foco, o empreendedor ele fica realmente perdido ali no operacional. Né? Não que não seja para fazer o operacional, tem gente que diz, é para fazer o operacional. Mas fazer o operacional sem direção, sem uma estratégia, gera um cansaço insano na vida do empreendedor. Então, o esforço, ele tem que estar acompanhado de estratégia. Entendi. É assim, existe um padrão nos empresários que vivem apagando incêndio todos os dias? Olha, pelos estudos que a gente acompanha, né, o padrão dos empresários, dos empreendedores que vivem correndo de um lado para o outro, apagando incêndio, sempre tem um perrengue para enfrentar, é o padrão do empresário que não sabe realmente o que fazer. Logo, faz o como de qualquer jeito. É importante que se tenha um planejamento do que fazer para poder saber o como, para não ficar só apagando incêndio. Entendi. Assim, você fala muito de visão, planejamento e execução, né? Aí eu te pergunto, qual desses pilares costuma faltar mais? Bem, eu vou dar um apanhado assim. Por que que eu falo muito de visão, planejamento e execução? Foram três pilares que realmente me tiraram de situações difíceis, de fundo do poço, de tudo mais no mundo do empreendedorismo. Quando eu fui me desenvolvendo no mundo do empreendedorismo, que eu olhei o que que eu tinha feito, de onde eu tinha saído, eu realmente percebi que eu tive uma visão muito clara de onde estava, para onde queria ir. Tive que fazer todo o planejamento para percorrer e executar.
foi exatamente aí que eu entendi que o pilar mais importante, não que os outros não sejam, mas o que mais deixa o empreendedor na mão é a execução. O empreendedor se perde muito na execução. E eu te digo ainda um dos motivos: imediatismo. Né? Que é tudo muito imediato, que não deu certo, calma, como eu digo, né, sempre, o processo da execução tem que ser levado a sério, senão volta a fazer de qualquer jeito, volta a fazer no achismo. Entendi. E assim, o problema da maioria dos negócios está na falta de dinheiro ou na falta de direção? Olha, vão até achar estranho, né? Porque assim, o dinheiro ou a falta de dinheiro, o dinheiro ou a falta de dinheiro é consequência de uma direção ou não. Entende? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo, qual é o direcionamento que você está tendo? Como é que você está realmente fazendo a execução do seu plano? Qual é a direção que você está tendo para chegar onde você disse que queria chegar? Porque quando você vai avançando, o dinheiro é consequência. Quando você não tem essa direção, esse discernimento, essa certeza do que tem que ser feito, digo certeza entrar porque a gente tem que estar no jogo. A falta de dinheiro também é uma consequência. Ah, mas eu queria ter dinheiro pelo menos para começar. Entende? Tem todo um processo de começar aí e o dinheiro tem que ser escalável. E o que faz o dinheiro escalar, que a gente sempre fala de vendas, de processos, né, de planejamento e execução. Então, eu acredito que é necessário que haja uma direção para que o dinheiro seja consequência. Entendi. Leide, antes de crescer, o empreendedor, ele precisa enxergar o negócio de verdade, né? Explica pra gente o que é que isso significa. Enxergar... tu me faz essa pergunta, eu já puxo aqui o zoom aqui da modelagem. Enxergar o negócio é conhecer o negócio e conhecer os números, né, que são consequências desse negócio. Ou conhecer os números que eu preciso ter para poder o negócio realmente funcionar. Eu preciso enxergar que a minha proposta de valor gera resultado em pessoas, em quantas pessoas, quem são realmente os meus clientes. Eu preciso enxergar quantas pessoas me veem, quantas estão chegando até a mim, quantas eu estou realmente fechando o negócio, se eu estou deixando dinheiro na mesa, quanto eu preciso fechar para poder arcar com os custos da minha empresa, para poder arcar com as despesas da minha empresa, que é diferente. Que a gente pode até falar depois de custos e despesa. Mas o enxergar, Ana Paula, a visão sistêmica que eu falo, de forma interna e enxergar também de forma externa. Quais as oportunidades e ameaças, a gente sempre fala disso, é Sim. clássico, que tem para a empresa. Então, isso é o enxergar e é importantíssimo. Entendi. Faz sentido para você? Faz. No teu diagnóstico empresarial, que eu estava dando uma lida, né? Você pergunta, você até anotei aqui, como o empresário ganha dinheiro, como os clientes chegam e onde ele está travado. Por que essas perguntas elas são tão importantes? Olha, quando eu pergunto como você ganha dinheiro, ou seja, qual é a sua fonte de receita, bem ali pode estar um gargalo dele não estar faturando mais. Por isso é importante saber como ele ganha dinheiro e se ele não está deixando dinheiro na mesa. Quem são os seus clientes? Porque a pessoa entra e quer vender para todo mundo. Quando eu digo vender para todo mundo, você pode fazer um nicho, você pode ter uma parcela do mercado ali pelas dores que você resolve. Por exemplo, você tem a empresa... Mais de cima da índia. Beleza, você vende para homens, assim, lingeries? Não, meu público-alvo são mulheres, né? Não sei que ele queira presentear a esposa ali e tal, a namorada, a companheira, Entende? Né? Então, quando você conhece o seu cliente, conhece a sua cliente, que você sabe o que ela deseja, se a cliente quer uma lingerie mais sensual, se ela quer uma lingerie mais casual, então, a forma de comunicar para o cliente é importante. Por isso, também, uma das perguntas no diagnóstico, no raio-x, é sobre isso. Entendi. Sobre conhecer o público-alvo, né? Conhecer o público-alvo. Entendi. Leide, muitos empreendedores, eles acham que eles têm problemas de vendas, mas às vezes o gargalo, ele pode estar em outro lugar? Pode. Pode estar. O porquê que as vendas não estão acontecendo.
né? Porque assim, tem a causa e efeito. Sim. Aí a pessoa diz assim, eu não tô vendendo. Será que o problema é venda mesmo? Vamos na raiz. O que está causando a não venda? É o atendimento que está ruim? Olha aí, já não é venda. Verdade. Por que eu não estou vendendo? É porque eu não estou prospectando? Porque assim, Ana Paula, dentro do funil de vendas, vocês prestem atenção que ele começa com prospecção. A prospecção é a matéria-prima para que todo o resto do funil funcione. Se eu não tenho prospecção, que nada mais é do que clientes entrando no funil da minha empresa, entrando na minha empresa, cliente me vendo, cliente querendo ficar curioso ali, se eu não tenho isso, eu não tenho a matéria-prima da venda. Ou, se for esse o problema, tem que ir lá e resolver, tem que prospectar. Ou é a forma de negociar. O teu vendedor não está sabendo negociar, só está vendendo de um jeito. Vamos supor que eu venda coxinhas, eu vendo uma coxinha ali a R$10. Mas aí tem um cliente que quer comprar todo dia 50 coxinhas e quer um desconto, mas não é R$10. Aí ele vai perder a venda? Não. Entende? Então, a negociação... É uma venda fixa, é uma venda certa, então vale dar ele diminui a margem, mas ele aumenta, de certa forma, a quantidade. Sim. Então, aí já fica aqui. Eu não estou vendendo por causa disso. Eu não estou vendendo porque o meu produto não está bom. Qual é a qualidade? Então, percebam, olhem para a empresa de vocês, tenham essa visão sistêmica, entendam por que a venda não está saindo. É o meu problema de não saber vender ou é o restante que não está contribuindo? Verdade. O empresário brasileiro, Led, ele trabalha muito, isso aí a gente sabe, né? Mas será que trabalha da forma certa? Olha, o brasileiro... né, não é segredo para ninguém que ele é muito improviso. Infelizmente. Né? O brasileiro, ele gosta daquela improvisada, de dar aquela né, resolver a coisa ali, calçando a mesa com um pedaço de tijolo. Empurra muito com a barriga, isso, né? Isso. Então, é característica. Né? Então, eu acredito muito que ele vai muito no oba-oba. É claro que tem empresas brasileiras que estão se diferenciando, estão escalando. Mas nós já fizemos entrevista com empresas que realmente trabalham no improviso e não acreditam. Realmente que pode escalar. Acredita, mas tem medo. Então tem tudo isso que envolve. E também tem o fato, Ana Paula, que por trás de um empreendedor, por trás de um CNPJ, tem um CPF, tem um RG ali que sofre, que tem as suas limitações, que deixa de tomar decisões por causa que não quer machucar ninguém, por causa que não quer desapontar alguém. Então, acaba tendo que perder para poder agradar pessoas que não é o certo. É verdade, isso aí é verdade. Leide, tu divide o planejamento em organizar, melhorar e parar. E aí eu fiquei curiosa com esse parar, né? Porque parar também faz parte do crescimento. Pois é. Quando a gente vai fazer o raio-x do método VPE, que é, né, Visão, Planejamento e Execução, que é um método de consultoria que eu estou aplicando, que serviu para mim, que justamente foi o que me tirou, de certa forma, foi o método que me tirou de um caos financeiro em 2010, numa quebra abaixo de 100 mil. E quando eu vou para o planejamento, eu digo, a gente vai planejar, que é o plano três pilares. O que organizar, né? O que melhorar e o que parar. Né? Aí eu vou falar um pouquinho de cada um aqui. O que organizar? Você vai organizar o financeiro, você vai organizar a logística, você entendeu? O que melhorar? Melhorar as vendas, melhorar o atendimento e o que parar. E quando eu coloco aqui o que parar é porque, Ana Paula, tem empreendedores que estão fazendo a coisa errada, que está procrastinando, que está deixando de fazer, ou que está fazendo só uma coisa sem se preocupar nas consequências paralelas dessa coisa. Então, é como se eu digo, estancar a sangria. Quando eu entro na consultoria financeira, que a empresa não está vendendo e tudo mais, eu digo assim, antes de aumentar as vendas, vamos estancar a sangria. Onde é que está saindo despesa daqui que pode ser estancada? É como se eu pegasse um corpo humano, a analogia, e tivesse cheio de ferimentos. Antes de cuidar de uma questão toda, precisa estancar a sangria. Se alguém chega no hospital sangrando, antes de qualquer procedimento, é necessário que se estanque a sangria. Verdade. Entende? Então, eu trabalho muito com esse negócio, para isso, para aquilo. Mas eu não posso parar, vai ter que parar
até saber entender quais são as métricas, os números, os processos de fazer direito. Senão acaba prejudicando Ou então o crescimento. para de vez e não faz mais. Senão, porque pode acabar prejudicando o crescimento. Isso. Eu não posso chegar na empresa e aceitar que um funcionário haja de qualquer forma. Eu tenho que parar. Olha aí. Sim. Tem que parar. Eu não posso aceitar que o processo não tenha toda a higienização possível. Tem que parar. Então, tem que olhar para a empresa. O fato de parar, de organizar e de melhorar, por si só, sem aumentar as vendas, já te gera uma lucratividade maior. É incrível isso, parece mágica. E aí o empreendedor, ele tem dificuldade de priorizar? Bastante. Justamente por causa, não sei, há de convir, gente. Como é que eu vou priorizar se eu vivo apagando incêndio? Como é que eu vou priorizar se eu sou imediatista, eu quero para Antonte? Mas, Leide, como não ser imediatista se os boletos já são para ontem? Como é que eu vou priorizar tal coisa se eu preciso, né, organizar? Por isso que é importante saber o que organizar, o que melhorar e o que parar. Até para isso, para priorizar. Se eu sei o que eu tenho que organizar entre o financeiro e a logística, eu vejo que dos três, não preciso organizar tudo ao mesmo tempo, Ana Paula. Eu vejo dos três qual é a prioridade. E aí vai como efeito dominó. Se eu organizo uma, afeta os outros. E assim vai, sucessivamente. Faz sentido? Faz sentido, exatamente. Na prática, né, o que mais desorganiza um negócio? É o financeiro, é a rotina ou a falta de processos? A falta de processo sem pestanejar. O que mais desorganiza um negócio é a falta de padrão de processos. Isso daí é o fim. Se você tem um negócio e não tem um processo, percebe que todo negócio tem horário de fechar, horário de abrir, Sim. né? Tem o processo de abrir o caixa, de fechar o caixa, tem o processo de limpeza, tem o processo de montagem, dependendo tudo tem um processo. Sim. Então, vamos supor, a tua loja tem que ter um processo. Todo dia tem que ter o processo de mandar bom dia para os clientes, de dizer que a loja está em aberta, que o atendimento está disponível, que já pode mandar uma mensagem por direct. Se você pode mandar o catálogo para uma cliente ou outra. Então, se você tem esse processo diariamente no horário comercial, as suas clientes vão estar esperando. Exatamente. E se elas se acostumarem, se você não mandar, elas que vão entrar em contato. Olha a importância do processo. Então, um crescimento sem organização, ele pode virar um problema. Grande. Eu já vi empresas que cresceram abruptamente, assim, ó, e virou um caos, um endividamento. Porque o empresário, ele não estava preparado para crescer. Existe um processo entre o ponto A e o ponto B, e isso tem que ser respeitado. Porque a questão não é o fato dele ser impedido de ter uma empresa grande, é quem ele tem que se tornar para ter aquela empresa grande. Quais as habilidades que ele tem que adquirir para sustentar a envergadura de um crescimento. Porque se eu cresço, eu tenho que ter mais funcionário, eu tenho que ter mais fornecedores, eu tenho que ter mais processos de logística, dinheiro entra mais, eu pago mais imposto, então tudo entra mais. Eu estou pronto para isso? Então, às vezes não é bom crescer externamente. O ideal é crescer internamente. As capacidades do empreendedor. Quando fala assim, a empresa é espelho do dono, não tem? Sim. Pois é. Se eu tenho uma empresa grande, ela está desorganizada porque o dono está desorganizado. Não tem processos. Leide, muita gente sabe o que precisa fazer, né? Como a gente até falou um pouquinho aqui, mas não consegue executar. Por que isso acontece? Olha, às vezes não consegue executar porque quer executar tudo ao mesmo tempo. Tem isso. Eu não posso assoprar e assobiar ao mesmo tempo. Tem que ter tempo
para tudo. Ah, mas a empresa são um processo que não pode parar. Você tem que saber quando está fazendo uma coisa, se eu estou fazendo um levantamento de fornecedores, eu estou trabalhando com a logística. Se eu estou fazendo um levantamento de quanto faturou, quanto saiu, eu estou fazendo fluxo de caixa. Não tem como colocar tudo ali e fazer ao mesmo tempo. Então ele acaba entrando no imediatismo, passando um check que ele nem leu direito, nem viu direito, porque já tem que fazer outra coisa. E também tem o fato do empreendedor, ele que sabe fazer e outra pessoa não faz tão bem quanto ele. Ou seja, ele delega, a pessoa mais ou menos não deu conta, ele vai fazer porque ele faz mais rápido, já deixou o BO dele aqui, aí dessa forma ele está ensinando o funcionário a não tomar iniciativas e assim vai virando um caos que infelizmente é o que está presente na maioria esmagadora das empresas, o caos. E depois a dor, a falta de sono, a tristeza, o choro, a angústia. Porque eu vou te falar uma coisa, Ana Paula. É muito ruim não ter paz financeira. Ah, é. Né? É verdade, Verdade. confie. A paz financeira, ela te deixa mais livre. Leide, então o acompanhamento, ele faz toda a diferença, né? Faz, Ana Paula. Por isso é que no processo de consultoria, quando a gente faz o raio-x, que é o primeiro pilar, que é a visão, o raio-x ele vai trazer uma clareza do cenário atual da empresa, de todos os pilares de uma empresa. Né? E depois a gente faz aí o planejamento, que é preciso organizar, planejar, operar, e em cima disso faz-se todo o processo de execução, que é o checklist de fazer, que já dá para agir nos primeiros 7, 14 dias, e isso ficar recorrente. E acompanhar isso é fundamental. Se não acompanha, não sai. É como se tivesse aquela euforia ali e depois passa tudo. Sim. Leide, uma pergunta para ti aqui. Para ver. Você acredita que o maior travamento do negócio muitas vezes é o próprio empreendedor? Eu acredito. Eu acredito porque antes de ser empreendedor é um ser humano. Né? É difícil ser empreendedor e se despreender das tuas dores, né, das tuas angústias. E às vezes o empreendimento até amplifica isso. E ele acaba travando. Ainda tem aquela coisa do empreendedor que eu sugiro fortemente, se você for um empreendedor que fala isso, é o começo do fim. Quando alguém chegar para conversar com você sobre vendas, sobre qualquer assunto que diga respeito ao empreendedorismo, você falar assim, eu já sei, você acabou de começar a cair. Porque se você é empreendedor, você se colocou no papel de empreendedor, você pisou nesse mundo e diz que já sabe, é o começo do fim. Porque o empreendedor, ele nunca sabe tudo, ele sempre está aprendendo. E o que ele sabe hoje já é obsoleto amanhã e ele se recusa a aprender. O empreendedor antigo, ele está sendo forçado a aprender. Ele está sendo forçado a dar o braço a torcer e colocar sistema que não sabe. E organizar treinamento que não quer. E que ele já sabe. Só que depois ele sofre. Tem empresas quebrando, empresas que fizeram sucesso no passado. Estão quebrando hoje porque não aceitaram a mudança. Só que a mudança ela não foi, mudou. Não. Ela é como se fosse uma cachoeira hoje. É ininterrupta. Como é? Ininterrupta. Não tem como parar. É imparável. É uma força que não pode ser derrubada de jeito nenhum. Isso é para nossa vida, né, Leide? Eu até digo que, até costumo dizer isso, que a nossa vida lá é um constante aprendizado. A gente nunca sabe de tudo. A gente está ali, velhinho, aprendendo. Então, já sei. Eu acho isso até uma forma arrogante de responder. Porque nós nunca sabemos de tudo. Nós somos seres em constante evolução. Nós vivemos aprendendo todos os dias. Todos os dias. E não tem idade para ensinar.
Porque uma pessoa mais nova que eu posso subestimá-la, mas de repente ela teve uma experiência que eu não tive, ou ela teve um entendimento de algo que eu não tive, ela pode me ensinar Pode. algo. Então nunca subestime alguém mais novo, né? O fato, Ana Paula, só o fato de você, vamos supor, você sabe rasgar um papel, né? Todo dia você rasga o papel, todo dia você rasga o papel. Todo dia você aprende uma forma nova de rasgar o papel. Você rasga mais rápido, rasga mais assertivo. Então, até a mesma coisa que você faz, todo dia você aprende. É verdade. Leide, o empresário ele quer crescer, mas ele está preparado para isso? Se ele tiver uma visão sistêmica, um porquê muito claro e tiver a humildade de se preparar no trajeto para isso, ele não precisa se preparar para começar. Ele sabe que ele tem que se preparar no trajeto para isso e realmente saber que nunca vai chegar no fim, ele está preparado. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. O empresário, hoje em dia, eu vou chamar de empreendedor, ainda não empresário, porque o empresário realmente, se ele é empresário, é porque ele já está num patamar de empresário. O empreendedor ainda está mais aqui ainda, sabia? Sim. Não que o empresário não seja empreendedor, mas o empresário também pode ser só um empresário. Arcar, bancar. E saber que tem que aprender todo dia e escalar esse aprendizado, repassar, compartilhar. Não é bem assim que acontece, mas eu acredito que as consultorias, os mentores, tem muito hoje, né, que estudaram todo o processo, todas as ferramentas que uma empresa precisa colocar em prática para sobreviver no cenário atual. Ele consegue, mas infelizmente tem gente que tem cabeça dura. É. E tu falou aí em processo, mentoria, tu não vende apenas uma consultoria, né, Leide? Mas um processo para destravar o negócio, já fica aí atento. Fica atento, porque assim... Aí eu quero saber de ti, assim, como que isso muda a percepção do teu cliente? O meu maior medo, Ana Paula, era vender algo que fosse só para falar para ele. Porque a consultoria é uma consulta. O paciente está na minha frente, ele me diz o que está sentindo, eu vejo quais os sintomas, busco investigar o que está causando isso e dou um direcionamento de como ele pode fazer um processo, toda uma questão para ele sair. Só que eu vendo, na verdade, eu entrego para o cliente um acompanhamento, um raio-x muito bem apanhado para que ele tenha muita clareza, né, da empresa dele, do que realmente ele precisa olhar, do que ele está olhando, o que ele precisa fazer para chegar onde ele sonha. Todo empresário tem um sonho de ser bem sucedido e existe um caminho para isso. Eu trago para ele 3 pilares importantes, que é organizar a empresa nos setores de finanças, de parcerias, que é importantíssimo, a parceria, que a gente deveria falar sobre isso, né? Ele vai ali organizar toda a empresa dele, é fundamental. E ele vai melhorar, e eu sugiro que melhore sempre a parte financeira, seja para estancar a sangria, diminuir custos, sem prejudicar a empresa e nem quem seja parceiro da empresa. Ele melhore as vendas, melhore a proposta de valor, né? Melhore a percepção dele como cliente e pare de fazer o que todo mundo faz. Mas o que fulano fez deu certo. Mas você não é todo mundo, como já diz as mães. Já dizia a mamãe, você não é todo mundo. Para de fazer, faça melhor. Mas fulano está fazendo isso. Faça melhor do que ele. Não faça igual a ele. Não faça o que ninguém faz. Não faça, faça melhor. Mas fulano fez uma promoção. Faça uma promoção melhor. Faça uma diferencial. Põe um nome melhor. Põe teu DNA lá. Entendeu? Então eu entrego muito isso. E também eu entrego o acompanhamento da execução. Uma boa parte eu pego na mão e vou orientando mesmo. Olha, a consultoria que eu fiz uma consultoria, depois eu transformei no segundo momento, foi 6 meses de consultoria e uns 6 meses de acompanhamento. Quando eu fui acompanhar, que foi outro nível, que já foi assessoria, eu já não tomava mais muito à frente em muitas coisas. Eu já acompanhava a empreendedora a montar reunião com ela, perguntava o que ela queria, quais eram as dores, tá doendo isso, eu não tô gostando disso, o funcionário tá fazendo isso, então bora formatar a reunião e é você que vai ministrar a reunião. E eu acompanhava ela e ela lá, e os funcionários, e ela lá
me surpreendeu. Como ela passou a conduzir as reuniões. Hoje eu estou afastada há mais de ano da empresa. Hoje, quando eu passo lá, dia de quarta-feira, 2 horas da tarde, está fechada porque eu sei que tem reunião ali, virou um processo. Olha aí. É verdade, importante, né? Leide, muito obrigada pela sua participação neste sábado, como sempre, né? Esbanjando conhecimento. Muito obrigada, Ana Paula. E prestem atenção. Às vezes a gente, para ir mais longe, tem que ir acompanhado. É verdade. E é isso. Qualquer dúvida, já sabe, né? Manda um direct para a Leide no Instagram. Manda para a gente também, que a gente está aqui para responder, para te ajudar no que for preciso. E já segue as dicas, tá certo? Já te inscreve no nosso canal no YouTube também. E todo sábado às 15 horas é o nosso encontro marcado. Bom final de semana. Tchau, tchau.